Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. O texto que nós vamos ler, ele é bem conhecido. Mateus 6, versículo 25. Depois nós vamos ler um trecho que está em Mateus 7, no versículo 7 a 12. Vamos ler trechos do Sermão do Monte de Jesus e vamos conversar rapidamente sobre isso. Vamos ter um momento de oração. Pai, nós te louvamos pelo dia. Nós não somos dignos, Senhor, de nada. Nós te agradecemos, Pai, pela obra da cruz, por Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Te agradecemos, Senhor, porque sem Jesus nada somos e toda boa dádiva vem dele, não vem da gente, mas é de Jesus. Te louvo, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria agradecer aos irmãos pela manifestação de carinho no dia de ontem, em que o Senhor me concedeu mais um ano de vida, e foram muitas mensagens via Facebook da igreja, da Márcia. Nessas horas eu olho para o Facebook, viu, gente? Principalmente as coisas da igreja eu sempre olho, né? Mas agradeço aos irmãos que mandaram e-mail, mensagem, torpedo, ligaram. Eu fiquei bastante feliz com o dia de ontem, com aqueles que eu consegui falar, e que Deus possa recompensar bastante o carinho dos irmãos. Mas aconteceu uma coisa interessante antes de ontem, que combinou com o dia de ontem. Eu estava numa praia, e é uma praia muito bonita que eu gosto de ir. E para você chegar naquela ponta da praia que eu gosto de ir, eu não vou dizer o nome, porque eu gosto de descansar lá, tem que atravessar um riozinho, né? E geralmente, essa época do ano, a maré baixa bastante, dá para passar de carro ali. E interessante que minha esposa brinca, você vê um carro atolado, você vai ajudar, né? Eu falei, eu sempre vou, sempre ajudo, né? Tiramos essas férias aí, esses dias aí, 2 carros da areia, né? E um carro literalmente de uma caminhonete no meio do mar. 30 pessoas ajudando o homem a tirar o carro do mar, que ele resolveu colocar o barco dele na água, e na hora que foi tirar o carro, a maré subiu e o carro ficou preso lá. E foi divertido, acaba virando festa, aí a hora que consegue, todo mundo grita, bate palma, aquela coisa, né? E eu estava, então, naquele canto, cheguei lá. Foi interessante, porque a maré estava bem baixa, o carro passa metade da água no pneu, assim, um riozinho, né? E fui, quinta-feira, estava um dia bom, passei, desci as coisas, só lá eu e a Márcia, olhando o mar, conversando, né? E escutando o sermão do reverendo Jeremias Silva, lá da 8ª de BH, dando aquelas risadas. E praia assim, né? Você tem um momento que dá aquele soninho, então deitei lá e a hora que eu olhei a maré, eu falei, e agora? Como é que eu vou embora? Acordei com os pingos caindo em cima. Vamos embora. Juntamos tudo correndo. E agora? Vou atravessar ou não vou? Né? E estava chovendo, resolvi atravessar, e quando fui atravessar, o carro saiu do outro lado. Né? Falei, graças a Deus, não ficou, né? E espirrou aquela água. Até aí tudo bem. No dia seguinte, o carro ligou, falhando um pouquinho, deixei aberto, depois pegou aquela coisa. Quem está acostumado com enchente em São Paulo, né, a pegar enxurrada, sabe que deixa o motor aberto e dá um tempinho, o carro até funciona. Né? Mas, quando eu fui sair de manhã, eu olhei e falei, cadê a placa da frente? Tinha sumido a placa da frente. Falei, bem no dia de ir embora, né? Bem no dia de ir embora, aniversário, tanta manifestação de carinho, a placa da frente sumiu. Bom, o que a gente vai fazer? Aí, tomamos um café, fomos para a delegacia, fiz um BO lá, para poder viajar, né? E aí eu pensei, bom, agora todo guarda que viu o carro vai parar, eu vou mostrar, né? Eu acho que vai ser uma saga para São Paulo, passar por cada policial rodoviário, ele pedir para encostar e explicar, contar a história, receber o parabéns do guarda, aquela coisa toda, né? Mas interessante que deu aquele estalo, vamos lá procurar? Vamos lá procurar.
Chegando na praia, a primeira coisa que eu vi foi a placa, lá, bem no lugar onde eu passei, um pouquinho de água em cima com areia, peguei, já arrumei umas rodelas, encaixei lá e vim, nenhum guarda me parou, beleza. Né? Por que eu estou contando isso? Quando você está numa delegacia fazendo boletim de ocorrência, quem já passou por isso, talvez houve algumas desgraças. Né? Um momento em que eu estava ali, sendo bem atendido, graças a Deus. A pessoa até brincou, tem placa de todos os estados, todas as cidades, se quiser levar uma para pôr no seu carro, brincando. Mas chega ali, sempre o corpo de bombeiro, fazendo um relato, aquele relato dramático, de óbito na estrada, de acidente de moto, e é um atrás do outro ali. Né? E nós ficamos pensando como o Senhor é cuidadoso. Foi um tempo bom, tempo de sol, tempo de descanso, e tempo em que nós oramos pelas mínimas coisas, e depois eu volto à história da placa, porque é o que eu contei, como Deus é cuidadoso, como Deus é bom, como Deus cuida das coisas. Vou contar agora. Eu fiquei pensando naquele evento em que Eliseu trabalhava ali, e aí o machado de uma das pessoas cai na água. E aquele homem que deixa o machado cair na água diz, ai meu Deus, porque era emprestado. Não foi um ai meu Deus e tomar o nome do Senhor em vão, mas porque aquela machadinha que ele usava ali para aquele trabalho na lenha não era dele. E Eliseu ora, onde é que caiu ali? Aquele machado flutua e Eliseu pega. Aquele homem pega aquele machado. Eu fiquei pensando nisso, falei, Senhor, o Senhor fez aquele milagre lá, me ajuda a achar minha plaquinha, né? Vai dar um trabalho, tirar outro, cento e não sei quantos reais lá, e é Detran, é guarda parando. E o Senhor cuidadosamente nos atende. Esse texto aqui vai falar disso, de como o Senhor é cuidadoso, de como o Senhor cuida de detalhes da nossa vida, que nós muitas vezes não atentamos. Como o Senhor é cuidadoso. Eu não sei qual é a tua preocupação, mas eu vejo um Deus cuidadoso, que permite sim os desafios, permite sim as situações adversas da vida, uma esbarrada no trânsito que amassou seu carro, ou um filho doente, ou uma filha doente que assusta e, puxa, que diagnóstico é esse? Ou a perda de alguém. Mas nós vemos um Deus cuidadoso, um Deus precioso para conosco nos mínimos detalhes. Em Mateus 6, 25, diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Eu já preguei isso aqui, eu quero só passar rápido, mas colocar um versículo para a nossa reflexão essa noite. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo ao que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Dá uma paradinha aqui. A palavra preocupar significa dividir a mente. Está com a mente dividida entre o antes e o depois. Eu ouvi falar que a ansiedade é uma preocupação com o futuro e depressão é a preocupação com o passado. E é mais ou menos isso, né? O passado me incomoda, o futuro me incomoda. A mente está dividida entre o presente e o passado, ou a mente está dividida entre o presente e o futuro. E Jesus disse, não se preocupe com essas coisas. Não se preocupe com a comida, com a bebida de amanhã. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Por muitas vezes, ao fim dessas férias agora de janeiro, eu entendi o que aconteceu há um ano atrás. Um ano atrás eu fui para a praia, eu, minha mulher e meus filhos. Ficamos lá 11 dias e meio. Choveu 11 dias e meio, sem parar, intermitentemente. Só choveu. Fez jus ao nome do lugar que eu vou. Uma chuva. Choveu, choveu, choveu. Nunca vi a cidade tão vazia, a praia vazia. Chegou uma hora que eu estava tão cansado de estar lá, que eu falei, vamos montar o guarda-sol aqui, tomar chuva olhando o mar. Mas não dá. E esse ano foi totalmente contrário. E
Foi difícil, eu confesso, no passado vir embora, falar, obrigado, Senhor, pela chuva que caiu, foi maravilhosa. Uma pancada de chuva sempre é maravilhosa. A gente olha que lindo, né? Olha o raio, olha que coisa bonita, trovão. O Senhor é forte, é poderoso, né? Mas aí vai segundo dia, terceiro dia, quarto dia, você já começa a olhar pela janela, já, né? Mas esse ano foi tão bom e a gente fica feliz e vê como o Senhor cuida de nós. Eu sei que cada um aqui pode contar histórias assim, de como Deus é precioso. Mas o Senhor nos diz aqui, não fique ansioso com o seu amanhã. Você está com fome? Eu alimento as aves do céu e vocês valem mais do que as aves. Eles não semeiam, não plantam, não ajuntam em celeiros, mas eu alimento as aves. Você está preocupado com isso amanhã? O Senhor está dizendo, eu coloco pão na tua mesa. Sou eu que te dou emprego. Sou eu que te dou trabalho. E se ainda faltar, eu vou colocar pão na tua mesa. Davi disse, acho que foi Davi, foi um salmo que disse, né? Fui moço, agora sou velho. Jamais vi o justo mendigar pão. O Senhor não vai deixar faltar na sua mesa. 27. Qual de vós ansioso que esteja pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Talvez você já tenha aqui passado por situação de ver a morte de perto. Está no mar, está sendo privado de alguma coisa, ou um acidente, uma doença, e viu bem de perto isso. E Jesus pergunta, qual de vós pode acrescentar um côvado, meio metro ao curso da sua vida? Quem de vocês pode? O que o seu trabalho, a sua competência pode comprar? Jesus Cristo está dizendo nada. Mas Jesus está dizendo algo para nos confortar logo em seguida, no 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Talvez a preocupação seja roupa. Roupa. O Senhor está dizendo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E você talvez não saiba, mas os lírios do campo era o combustível para o fogão e o forno das mulheres de Israel. Era com o lírio seco que se acendia fogo, que se fazia fogo e colocava lenha em cima para fazer pão, para fazer a comida lá. E a Bíblia diz que se o lírio do campo amanhã seria queimado, quem é maior, o lírio do campo ou você? Jesus está dizendo que você é mais importante, que Ele vai te vestir. Ele cuida. Ele cuida de nós. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os gentios, ou os não crentes, aí no caso, é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Nós temos um Deus que está dizendo para você o seguinte, está dizendo para mim o seguinte, eu te sustento. Jesus promete coisa básica aqui para o ser humano, chamado comida, e chamado bebida, e chamada roupa. Deus, em Cristo Jesus, promete pão na sua mesa, comida na sua mesa, roupa no seu corpo, e um copo d'água refrescante para você todos os dias. Detalhe. Talvez você tenha um fogãozinho em casa para esquentar a comida. Um Brastempzinho, ou qualquer marca aí, bom, novinho. Ou aquele fogão antigo,
que às vezes você precisa dar um tapa nele, dar um cheiro de gás, você fala, eu não vou ligar porque eu estou com medo de explodir, mas aquele é o fogão da sua casa. Talvez você tenha um micro-ondas, que você dá um jeito ali para aquela comida que estava congelada ficar boa. Talvez você tenha na sua casa uma panela que eu estou cobiçando, eu acho muito bonita, que não usa óleo, uma fry, não sei das quantas lá. Passa dos 40, você fica pensando, uma fry dessa daí ia ser boa para mim. E é muito caro, né? Não é indireta, viu, irmãos? Fica tranquilo. Já passou, foi ontem. Mas fica prestando, né? Você tem um desse em casa. Você tem tênis, você tem um relógio, você tem um carro, você tem casa, você tem apartamento. Você mora em algum lugar de aluguel, ou é seu, ou você está pagando. Saiba que essas coisas, esses acessórios que eu falei, não as coisas básicas, que Jesus prometeu. Jesus prometeu comida, Jesus prometeu bebida e roupa. Tudo que você tem a mais disso é graça, você não merece, Ele dá porque você quer, porque Ele quer, porque Ele é bom para você. Quanta coisa você tem. Você tem um computadorzinho em casa, o celular, que já despencou, porque 6 meses depois ele já ficou velho, o vidro quebrou, você foi lá e comprou outro, ele tem tudo. Quanta coisa Deus está te dando. Há irmãos aqui que querem casar, já vieram conversar, pastor, nós estamos querendo casar, e aí está tudo tão caro, como é que nós vamos fazer? Irmão, marca a data. Como assim? Marca a data, começa a orar por ela, você vai ver. Vai aparecer emprego, você vai ser efetivado, a sua noiva vai ser efetivada, vai arrumar um emprego, vai ter um irmão lá que vai doar uma máquina de lavar para você não está esperando, aquela lua de mel que você acha que você não vai ter, ela vai aparecer, alguém no dia vai picar sua gravata lá e vai ser o dinheirinho certinho para você levar ela para jantar na tua semana lá de gala. O Senhor providencia, marca a data, a hora. Se tem um prazer que o Senhor Jesus tem, é família. Marca. O Senhor se agrada disso. Eu lembro uma vez que puxa vida, e agora? Vai ter que ser, como é que nós vamos fazer? O irmãozinho disse, marca a data e hora por ela. Falei isso aqui já para alguns. E Deus abençoa, e como Deus abençoa. Como Ele supre. O Senhor é assim, Ele nos supre, Ele cuida de nós. Qual é a tua preocupação? O Senhor cuida de nós. Desculpa dar exemplo pessoal, mas sempre vi meu pai trabalhar bastante, minha mãe em casa trabalhando, às vezes ajudava com alguns trabalhos que ela fazia também. Nunca faltou. Nunca faltou. Às vezes, muita fartura na mesa, comida boa. Às vezes, aquele arrozinho com feijão trivial, mas nunca faltou, irmãos. Nosso Deus é fiel. E tudo que Ele dá, além disso, é graça. Nós não merecemos. Não é o teu emprego que te sustenta. É Cristo que nos sustenta. Eu demorei para entender isso, que às vezes Deus deixa um empresário rico, mas muito rico, ele monta uma empresa, uma estrutura, ele vende, e ali ele vai contratar um crente para trabalhar na empresa dele. Deus deu tudo aquilo para ele, para o crente no emprego dele. Eu creio que meu Deus é assim. Ele não deixa faltar. Está faltando? Ora. Senhor, está faltando, manda cliente, se é autônomo, ora por cliente. Porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. Senhor, nos sustenta, porque eu quero agradar a Ti. É isso que Ele está prometendo aqui. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o Senhor sabe o que você precisa de todas essas coisas. Ele é o Senhor da tua causa, Ele é o Senhor do teu salário, Ele é o Senhor da tua mesa, Ele é o Senhor do computador que você usa para trabalhar, ou às vezes até para assistir algum filme lá, alguma coisa. Ele é o Senhor de tudo aquilo que Ele prometeu e dá, e o que Ele não prometeu, e por sua graça Ele nos dá. Quanta coisa!
Quando você é criança, você pensa assim, férias, que coisa boa, tirar férias. Eu lembro que naquela época, né, a gente vivia se aventurando. Empinava papagaio, empinava pipa, né? Com cerol, aquilo encostava no fio. Senhor, obrigado que eu estou vivo. Subia em laje, corria atrás de balão, jogava bola na rua, fazia o gol de tijolo, raspava, chegava em casa em carne viva e adorava aqueles momentos. Que coisa boa, que infância boa. Ou se tiver a oportunidade de crescer numa cidade com praia, que coisa boa. Ou com montanha, que coisa boa. Rodava o peão, brincava de boneca. Que tempo bom. Como Deus é bom. E aí nós vamos crescendo, você tem às vezes um final de semana em que o Senhor te dá um sábado no céu azul, que você pode andar no parque, você pode fazer alguma coisa, você pode sair com a família. Já parou para agradecer esses detalhes? Nós não merecemos, é graça. Ontem eu voltava com a minha mulher e dizia, é graça, obrigado, Senhor, nós não merecemos isso. É graça, sempre graça. E tem crente que está no trânsito ali, dirigindo o Farol Fest, ele bufa, aí ele fala um monte de palavrão, porque eu estou atrasado para aquela reunião. O carro que o Senhor te deu é graça, você não merece, Ele não te prometeu o carro com 2 rodas, com pneu, com placa. Às vezes tem, às vezes não tem, mas Ele não prometeu isso. E Ele dá. Olha que Deus bom, olha que Deus perfeito. Quanta coisa Ele nos dá. Ventilador. Quem aqui esses dias não está usando ventilador de jeito nenhum, não ligou? Todo mundo usou um, ou ar-condicionado, ou algum equivalente, genérico, mas usou. E o Senhor não nos prometeu dar isso, e Ele nos tem dado. Quando eu leio esse texto, releio esse texto, eu já ouvi pregações sobre esse texto, toda vez que alguém vai pregar esse texto, eu gosto de parar para ouvir. Eu nunca ouvi um pastor dizendo aqui, olha, Deus vai te dar um empregão, um salário. Não, ele fala, eu vou te dar roupa, eu vou te dar comida. Como? Ele dá. Ele dá. O Senhor nos sustenta. E nós vemos muitos crentes ansiosos, preocupados, com mais, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. É o Senhor que te sustenta, é Ele que te dá o salário. Quem aqui já foi autônomo? Ou é autônomo? Eu já fui autônomo. Já teve momento de ser autônomo na vida. Vai saber interpretar o que eu estou dizendo. Tem mês que você fala, eba, fiz para 1 ano, não é assim? E tem mês que você fala assim, e não ganhei por 1 ano. É assim. É assim. E aí essa pessoa talvez fique preocupada, pensando, puxa, fiz nesse mês por 1 ano. Talvez você ganhe 1.000 num ano, 1.000 no mês, 2.000 no mês, 5.000 no mês, 0 no outro mês. Saiba que o Senhor está dando exatamente aquilo que Ele quer te dar para te sustentar. Para te sustentar. Aperta, é difícil, é difícil. Eu sei que há muitos aqui, nós já oramos juntos, por situações, eu já passei, talvez você tenha passado. Mas o Senhor é que paga o seu salário, é o Senhor que põe pão na sua mesa, Ele que te sustenta. Você crê nisso? Estou chegando lá. Versículo 33 diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção, vamos fazer uma interpretação correta. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. As coisas do Senhor. O reino do Senhor. A vontade do Senhor, a glória do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Em retidão, a justiça do Senhor. Você pode buscar em primeiro lugar o reino do Senhor, mas não querer andar em justiça aqui. O Senhor está falando, não. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas, quais? Roupa,
comida, bebida vos serão acrescentadas. Tem gente que nem busca, estou falando para cristãos, o reino de Deus em primeiro lugar. E o Senhor tem dado além, muito além do além do além, de roupa, comida e bebida. E muitas vezes eu e eu me incluo nisso. Porque não é fácil buscar o reino de Deus a todo tempo. Você, às vezes, no seu emprego, é convidado, ou no seu trabalho, com o seu cliente, a fazer coisas que o Senhor não agrada. Ou não se agrada. Minta, fala que eu não estou. Olha, você vai lá, você dá esse valor aqui, que ele vai te atender, e você vai vender. Olha, você, então, vai fazer assim, vai fazer de um jeito. E se tem uma coisa que o Senhor quer, é que você busque o seu reino. Você busque o seu reino e a sua justiça. E tudo Ele acrescenta. Eu não estou falando só de você estar na igreja, não é isso. Estou falando em tudo. É de manhã. A primeira coisa é orar. Antes de eu sair para o trabalho, antes do café, antes de passar minha água no rosto. Jesus, obrigado, porque eu estou de pé. Eu quero te dedicar esse dia, ele é teu. Primeira coisa. A primeira coisa é Cristo. A primeira coisa é honrar o nome de Cristo. Em todas as coisas do seu dia. Inclusive o domingo. Porque é Ele que te sustenta. Portanto, não vos aquieteis ou não vos inquieteis com o dia de amanhã. Pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Ou trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Os passarinhos, as aves não se preocupam. Os lírios não se preocupam. Porque Cristo sustenta tanto uma flor quanto um pássaro, que valem muito mais do que nós valemos. Senhor, será que eu não valho nada para o Senhor? Desculpa voltar naquela história da placa. Eu orei, Senhor, se for da tua vontade, faça o que eu acho, eu vou ter um trabalho grande. Ele não precisava atender um capricho, porque para mim aquilo era um capricho, eu não merecia. Ainda pensei na história de Eliseu, ainda falei da história de Eliseu na oração. Senhor, obrigado, eu não mereço. Eu não mereço. Talvez você tenha perdido coisa como eu perdi, nunca mais encontrei. Glória a Deus também. Mas Ele nos sustenta. Eu queria que você virasse a página aí, se é que tua Bíblia é igual à minha, que tem que virar a página. Em Mateus 7 até o 12. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Jesus está falando para pessoas ali que eram normais, pais de verdade, ou potenciais pais. Tá bom? Qual filho que te pedir um pão, você vai dar uma pedra para ele comer? Ou se lhe pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. O Senhor Jesus aqui não mascarou que o homem é pecador, que ele é mau. Falou para os discípulos, Pedro estava lá, hein? João estava lá, o apóstolo do amor. Hein? Ele disse, vocês são maus, vocês são maus. E apesar de serem maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Quando o nosso filho fica doente, não, deixa arder em febre mesmo. Quem mandou? Falei para ele não brincar lá? Falei para ele não tomar chuva, agora aguenta. Um pai normal não faz isso, ele vai cuidar, ele sabe disso. Se Deus nos tratasse como nós merecíamos. Mas Deus nos trata segundo a sua graça, segundo o seu amor. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, a cuidar dos nossos filhos, a vestir os nossos filhos, a dar banho nos nossos filhos.
quanto mais o nosso Pai Celeste sabe fazer conosco, porque Ele é perfeito. Deus é bom. Deus é bom. E por que Ele faz isso? Queria terminar com o Salmo 116, que nós lemos pela manhã, e nós vamos reler só 2 versículos agora. Salmo 116, 12 e 13. Presta atenção no que nós vamos falar aqui. A Igreja de Cristo. O que é a Igreja de Cristo? A Igreja de Cristo é o conjunto de pessoas salvas por Jesus. De todo e qualquer lugar desse planeta. Se torna a Igreja de Cristo. Qualquer lugar do mundo onde um pecador se arrepende e invoca o Senhor Jesus Cristo como o seu único Senhor e Salvador, esse faz parte de um organismo, de um corpo universal, mundial, chamado igreja. A Igreja de Cristo, ela pode se reunir em vários lugares. Aqui, acolá, há algumas igrejas nesse bairro aqui. Mas a Igreja de Cristo, Deus requer apenas 2 coisas. Primeira, chama-se adoração. Adorá-lo. Segunda, pregar o seu Evangelho em Cristo Jesus. E aí nós lemos o Salmo 116, 12. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Alguém já te fez um favor que você ficou assim, puxa, que favor é esse? Eu me emocionei aqui quando eu falei do Aderbal, porque sempre que eu olhar para ele, para a família dele, eu vou me sentir sempre devedor, no bom sentido, de todo investimento, toda paciência que foi devotada comigo na minha juventude. Hoje em dia até penso, puxa, o que eu posso retribuir? Não tem como. Não tem como retribuir a um favor grandioso que alguém faz por você. Como é que eu vou poder retribuir meu pai e minha mãe, todo investimento, toda a escola que foi paga, cursos, tanta coisa, roupa, comida, que através deles o Senhor deu, pelo trabalho deles. Dá para retribuir? Não. Dá para retribuir? Jamais. Imagina se eu fosse retribuir. Então o texto está dizendo, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ah, eu vou trabalhar na igreja, eu vou investir na igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. A resposta do salmista, ela é maravilhosa. Olha o verso 13. Tomarei o cálice da salvação. Por que tomarei o cálice da salvação? Porque Cristo tomou o cálice da ira de Deus no meu lugar. Cristo bebeu a condenação no meu lugar. Para que eu pudesse beber o cálice da salvação. Você quer retribuir algo para o Senhor? Toma o cálice da salvação todos os dias. E não é na ceia, não. É você beber de Cristo todos os dias. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor todos os dias da minha vida. E tudo que você for fazer, todo o resto, é consequência de beber do cálice da salvação todos os dias. Que darei ao Senhor pelos seus benefícios para comigo? Tanta coisa o Senhor me dá. O Senhor tem cercado aqui todos nós, irmãos e amigos preciosos. O que eu posso dar em troco? Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero beber das tuas coisas. Senhor, eu quero ter sede das tuas coisas. Senhor, eu quero invocar o teu nome para ser um bom crente, porque eu não sou, eu sou mau. Mas Cristo em mim, tudo se faz novo. O quanto eu desejo beber do cálice da salvação todos os dias. Rogério, essa manhã, falou sobre compromisso na sua aula. Uma aula fantástica, quem não veio perdeu. Compromisso. O que eu vou dar ao Senhor? Compromisso com Cristo. Beber do cálice da salvação.
para que meu compromisso com Ele seja reflexo total da minha comunhão com Cristo. Vai refletir na minha comunhão com meu irmão, com a minha igreja, e onde eu for, eu farei diferença. Que Deus nos abençoe.